Olá, caros alunos. Iniciamos mais uma aula de História. Na aula anterior, nós falávamos um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu ali no início do século XX, não foi? Pois é, nessa aula nós vamos falar também de um acontecimento do início do século XX, que foi a Revolução Russa. Como que era a Rússia no início do século XX? Ela era um país que era predominantemente rural, formada por camponeses pobres. No governo tinha o czar, né? Czar que era inspirado em César, né? Da Roma Antiga. Então por aí você imagina como é que era o poder desse czar, né? Era uma autoridade absoluta que se apoiava nos grandes proprietários de terra, funcionários públicos e, lógico, pelo exército, né? Para poder manter a ordem, né? Impedir a resistência. Não havia constituição nem parlamento para pressioná-lo. O operariado estava restrito às grandes cidades como Moscou e Petrogrado, pois lá que o capitalismo industrial ainda tinha avançado um pouquinho, né? Então, ou seja, a gente teve pequenos avanços industriais do século XIX, mas mesmo assim o Império Russo ele continua a ser completamente agrário e arcaico. Essa era a estrutura da sociedade russa na época. A gente também viu, numa aula anterior de filosofia sobre a microfísica do poder, né, que onde há poder, há resistência. Então, como eu disse, apesar do exército, havia resistência, né? Havia conspirações para barrar o poder dos czares. E numa dessas conspirações, né, contra o czar Alexandre III, morreu o irmão de Vladimir Ulyanov, né, que era conhecido como Lenin. E desde então, o Lenin ele passou a liderar todas as atividades revolucionárias, contando inclusive com a ajuda de intelectuais e de uma organização partidária. Então, ou seja, não que isso foi o motivo, mas isso ajudou, contribuiu para que ele tivesse motivação ainda maior para se opor ao poder dos czares. No segundo congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, né, que era o POSDR, em 1903, Lenin insistiu para que os dirigentes eles tivessem um pouco mais de profissionalismo e tal, exatamente para poder tentar atingir o poder e derrubar os czares, né? Os seguidores de Lenin, que formavam a maioria, começaram então, a partir daquele momento, a se chamar de bolcheviques, porque em russo significa exatamente a maioria. E a oposição era chamada de menchevique, né, que significa exatamente minoria. Estes últimos, né, os mencheviques, eles acabaram sendo expulsos do partido em 1912. Nós vamos entender um porquê, porque tem uma certa diferença, né, na forma de encarar o futuro da Rússia, né, mesmo derrubando o czar. Os mencheviques eles consideravam que, diante do atraso da Rússia e da ausência de um proletariado urbano organizado, só seria possível uma revolução democrática e se ela fosse burguesa. Por isso, eles deveriam se unir à burguesia liberal para derrubar o regime czarista. Uma vez no poder, né, segundo os mencheviques, você teria uma garantia do desenvolvimento do capitalismo, a formação de um proletariado organizado. Então, ou seja, a aposta dos mencheviques era no liberalismo, no capitalismo. Para os bolcheviques, era necessária uma aliança entre os proletários e os camponeses, né, ou seja, os da cidade e do campo, os pobres, né, de um lado e do outro, né, para derrubar o czarismo, sem necessidade de uma aliança com a burguesia. Eles não imaginavam isso, e na verdade eles não estavam visando o liberalismo. Como a gente já falou também na aula passada, a Rússia ela acabou se envolvendo na Primeira Guerra Mundial, assim como os outros países. Contudo, ela também, assim como os outros países, ela esperava que o conflito fosse breve, né? Ela não esperava que esse conflito se arrastasse por anos. Eles já estavam insatisfeitos com o caos que foi provocado pela guerra contra o Japão, pelo domínio da Coreia e da Manchúria em 1905, né, pelo czar Nicolau II. Então, os russos já estavam insatisfeitos com isso. E nessa ocasião, voltando um pouquinho no tempo, né, em 1905, o campesinato ele procurava melhores condições de trabalho e de vida, mas esse povo, fruto da miserabilidade agrária, acabou sofrendo nos centros urbanos com a carga excessiva de trabalho, baixos salários, a fome, marginalização e tudo, em 1905, tá? Vai culminar com o famoso Domingo Sangrento, que aconteceu em 22 de janeiro de 1905, no qual os trabalhadores marcharam em direção ao Palácio de Inverno com a intenção de apresentar as reivindicações por melhores salários, condições de trabalho, etc. Só que o que aconteceu? Na frente do palácio havia uma multidão de homens e mulheres, crianças e simpatizantes do movimento. Era uma manifestação pacífica por parte do operariado, mas a autoridade militar russa resolveu covardemente dispersar os manifestantes. De que forma? A bala, quando eles não quiseram se afastar do palácio. Então, o que aconteceu? A gente teve um resultado sangrento. Foram vários corpos massacrados e feridos sobre a neve. Por isso que é conhecido como Domingo Sangrento, esse dia.
Agora, voltando de novo a 1917, então, ou seja, nós já estamos arrastando pela guerra, né, pela Primeira Guerra Mundial. Em 1917, o caos ainda era pior, né? Em 1905 já era um problema. Imagina agora em 1917. A indústria continuava despreparada, não havia estradas de ferro suficientes, a administração estava desarticulada. No fim de fevereiro, ocorreu uma grande greve, agitações nas filas para conseguir alimentos, manifestações nas ruas de Petrogrado, que era a capital do país, e diversas turbulências decorrentes que acabaram se transformando na chamada Revolução de Fevereiro. Essa revolução vai derrubar a autocracia do czar Nicolau II da Rússia, que foi então o último czar a governar, e vai procurar estabelecer em seu lugar uma república de cunho liberal. Então, os mencheviques, eles acreditavam no capitalismo, como eu disse, né, no progresso econômico, então eles se empenharam em formular uma constituição para o país. Mas para isso eles tiveram que manter a Rússia na guerra. Só que não era viável, era inviável, porque mais de 2 milhões de soldados já haviam desertado, já tinham desmobilizado por falta de alimentos, mas eles insistiram. Por quê? Porque se nós estamos adequando um novo regime, nós temos que nos aliar aos países capitalistas e assim por diante. Nesse quadro vão surgir os chamados sovietes, que eram os conselhos formados por operários, soldados e camponeses, que eram liderados pelos bolcheviques. Lenin, então, ele vai publicar suas teses de abril, defendendo todo o poder aos sovietes, a nacionalização dos bancos e da terra e a retirada da Rússia da guerra. Em junho, uma gigantesca manifestação em Moscou, com mais de 300 mil pessoas, vai exigir, então, a entrega do poder aos sovietes, revelando, então, um apoio popular que foi conquistado pelos bolcheviques. Né? Por quê? Porque os mencheviques, apesar de terem derrubado o czar, eles ainda não satisfizeram as aspirações do povo pobre. Em outubro, Lenin, que estava no exílio, acabou chegando secretamente em Petrogrado, né, que é a atual São Petersburgo, e traçou estratégias revolucionárias que tiveram sucesso em apenas 10 dias. Esse fato ficou conhecido como Revolução de Outubro. Nessa revolução, então, o Partido Bolchevique, liderado pelo Lenin, vai derrubar o governo provisório e vai impor o governo socialista soviético. E quais que vão ser as mudanças, né, a partir dessa nova administração? Né? Lenin ele vai aprovar uma série de decretos revolucionários, controle pelos trabalhadores de empresas com mais de 5 empregados, confisco das grandes propriedades rurais, sua distribuição aos camponeses. E em maio de 1918, ele vai assinar um acordo de paz em separado com a Alemanha. Como a gente já falou, né? A gente já falou na aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse acordo foi conhecido como Brest-Litovsk, né? Eu não falei o que aconteceu nesse acordo, né? Aqui eu vou falar, olha, nesse acordo, os alemães eles receberam, né, da Rússia os territórios da Letônia, Lituânia, Estônia, Finlândia, Polônia, Ucrânia, sua principal base industrial e produtora de trigo. Com isso, a Rússia acabou se retirando da guerra. No plano interno, prosseguia uma luta entre o Exército Vermelho, que era comandado por Trotsky, e o Exército Branco, que era composto por contra-revolucionários apoiados por potências estrangeiras. Então, Lenin ele acabou, para impedir, né, que essa guerra interna trabalhasse sua administração, adotando o chamado comunismo de guerra, que centralizava a produção e eliminava a economia de mercado. O Exército Vermelho acabou derrotando o desorganizado e popular Exército Branco, anti-bolchevique. Então, Lenin conseguiu ainda se manter nesse momento, né? A Assembleia Constituinte ela acabou sendo dissolvida, porque Lenin ele considerava que ela representava uma fase burguesa da Revolução, porque ela foi convocada pelo governo provisório. Em seu lugar, foi reunido o terceiro Congresso de Sovietes de toda a Rússia. O Congresso vai aprovar a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado como a introdução à Constituição, pela qual era criada a República Soviética Federativa Socialista da Rússia. Lenin e o Partido Comunista Russo, né, e melhor dizendo, né, o Partido Comunista Russo, né, foi um nome que foi dado em 1918, né, pela formação política integrada pelos bolcheviques do antigo POSDR. Então, eles vão assumir o controle do país. E em 30 de dezembro de 1922, foi oficialmente constituída a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A ela se uniram os territórios étnicos do antigo Império Russo,
né? Então, aqui a gente vai ter uma nova formação do mapa da Rússia, né? A partir da União Soviética, que depois vai ser desmembrada posteriormente, mas não cabe nessa aula a gente falar. Então, gente, eu espero que eu tenha sido claro. É uma aula bem rápida sobre a Revolução Russa, só para vocês verem como é que a nossa história, a história mundial está toda conectada, né? Ou seja, a gente falou da Segunda Guerra Mundial, mas a gente não podia deixar de falar um pouquinho sobre a Revolução Russa, que aconteceu exatamente naquele momento ali, para a gente não cometer anacronismos, né? Então, por mais que a gente tenha pessoas que são contra o socialismo, contra o comunismo, mas são fatos históricos que a gente tem que ter conhecimento para não se tornar alienado. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.